Presidente, qual sua opinião sobre a nova proposta do Irã? O que ela propõe? Por favor, então eles querem chegar a um acordo, mas eu não estou satisfeito com isso. Então vamos ver o que acontece. O Irã quer chegar a um acordo porque basicamente eles já não têm mais exército e querem fazer um trato, mas eu não estou satisfeito com isso. Senhor presidente, por quê? O senhor não busca a aprovação do Congresso? Porque nunca foi buscada antes. Houve muitas ocasiões e ninguém conseguiu antes. Eles consideram totalmente inconstitucional. Mas estamos sempre em contato com o Congresso. Mas ninguém buscou isso antes. Ninguém pediu isso antes. Nunca foi utilizado antes. Por que deveríamos ser diferentes? Nós temos um grande respeito pelo Paquistão e por Islamabad e um enorme respeito pelo primeiro-ministro e pelo marechal de campo. E eles estão trabalhando conosco, continuam colaborando conosco, mas a viagem é muito longa e estamos fazendo tudo em termos de negociação neste momento, negociando por telefone. Eles estão tendo um enorme problema para se entenderem entre eles no Irã. A liderança está muito desarticulada. Tem 2 ou 3 grupos, talvez 4. Por que não busca a aprovação do Congresso para estender isso? Porque nunca foi solicitado antes. Já houve muitas ocasiões e ninguém conseguiu antes. Eles consideram totalmente inconstitucional. Mas estamos sempre em contato com o Congresso. Mas ninguém solicitou isso antes. Ninguém pediu isso antes. Nunca foi usado antes. Por que seríamos diferentes? Senhor presidente. Muito agressiva. Eu sei tudo sobre isso. Sim, tenho muito respeito. Sim, mas você é do Paquistão? Não, não sou. Sou americano. Respeito muito o Paquistão, o marechal de campo e o primeiro-ministro. Sim, eu sabia. Obrigado. Ontem o comandante do SETCOM veio aqui. Ele estava se informando sobre uma abordagem diferente, opções, que tipo de opções, como seria diferente. Bem, existem opções. Quero dizer, queremos ir lá e simplesmente acabar com eles de uma vez por todas. Não queremos tentar chegar a um acordo. Essas são as opções. Você quer ir? Você quer ir e acabar com eles agora? E acabar com eles para sempre? Em termos humanos, eu preferiria que não. Mas essa é a opção. Queremos entrar lá com tudo e simplesmente eliminá-los? Ou queremos fazer outra coisa? Eles são um grupo muito desarticulado, como você pode entender, Peter, muito desarticulados. Quero dizer, eles não se dão bem entre si.
E isso nos coloca em uma posição ruim. Um grupo quer fazer certo acordo, o outro grupo quer fazer um acordo diferente, incluindo os mais radicais. Os radicais também querem chegar a um acordo. Por que não fariam? Eles não têm marinha, eles não têm força aérea, eles não têm defesa antiaérea. Eles não têm absolutamente nada. Comentando sobre esse Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, alguns clipes, né? Alguns clipes do que tem acontecido durante o dia. Acho que ainda faltam alguns, então daqui a pouco a gente vai conversando sobre isso. Mas a grande pergunta: a guerra acabou? Será que a guerra acabou? Essa é uma das perguntas que, bom, mais têm sido feitas aqui na comunidade desde a tarde. Comentaram se esse conflito tinha realmente acabado ou se iam se retirar assim mesmo, porque até se falava de uma possível retirada. Também houve um pouco de confusão com a notícia dos alemães sobre essa retirada de 5.000 soldados na Alemanha. Exatamente, lembrar que Trump já tinha avisado que ia começar a retirar seus soldados das bases na Europa, e obviamente a questão do MERS, o assunto de que teria dito que o Irã estava humilhando os Estados Unidos, isso doeu muito para ele, e bom, o que ele fez? Tira os soldados, tira 5.000 soldados da Alemanha, e bom, cogita-se que Espanha e Itália viriam depois. Então é assim que estão as coisas nesse assunto. Ele comenta sobre vários temas há dias. Em 7 de abril, Donald Trump já dizia que as hostilidades do Irã haviam acabado. Isso não é novidade. Muitos de vocês lembraram disso na transmissão anterior. Quer dizer, quantas vezes o Trump já não disse a mesma coisa, tipo, já acabou, ou já ganhamos, ou já isso e aquilo. E realmente, enquanto não estiverem retirando os porta-aviões, os militares, enquanto o Estreito de Hormuz não estiver aberto, ou seja, claramente não. Esse conflito não vai acabar, infelizmente. Por um lado, que bom que não estejam lançando mísseis, como bem dizia aqui o Raul, a quem manda um abraço. Isso é bom, obviamente, ou seja, enquanto não estiverem atirando, isso já é um ganho nesses tempos e isso é positivo. Mesmo que o diálogo ainda seja ríspido. Exatamente, não, simplesmente não existe, o diálogo não existe, através de... Paquistão talvez um pouco, mas... Sim, talvez através do Paquistão. Bem, hoje o Irã apresenta essas novas negociações, sem aspas, porque na verdade volta a pisar nas mesmas linhas vermelhas que os Estados Unidos. Donald Trump, principalmente, tinha levantado a questão nuclear. Ele repete isso e continua repetindo nos nossos trechos, dizendo: bem, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Essa é a constante, né? Sim, é um tema que eles não estão dispostos a abandonar. Já teria dito ontem o líder supremo que, bom, o que é nuclear faz parte da riqueza do país e eles não estão dispostos a abandonar isso. Mas enfim, eles dizem qualquer coisa, né? Quer dizer, realmente, não sei, não é como se fosse uma regra não escrita. Quer dizer, simplesmente vão dizer o que os seguidores dele esperam que ele diga. Igual ao Trump, né? Quer dizer, realmente esse negócio de não negociar é muito relativo, né? Acho que eles nunca vão largar isso. Você acha que não vai largar? É que largar isso seria, tipo, basicamente dar a possibilidade de serem atacados, não é por isso. Obviamente não vão largar. Não, mas tipo, ou eles largam ou o regime vai acabar. O que quero dizer é que eles vão dizer que não até que não seja mais possível. O que quero dizer é que, tipo, não tem como isso acabar em termos de guerra. Quero dizer, né? Ou seja, então eles dizem isso porque é o que precisam dizer. Ou seja, não é necessariamente que seja ilógico que uma queira se expandir por um mineral, basicamente por um material que até agora, pelo menos, não se vê utilidade, entre aspas. Na verdade, aqui é que buscam totalmente a guerra, a arma nuclear, né? E que não vão desistir, não porque seja sagrado, como eles dizem, nem porque faça parte da cultura deles ou de suas conquistas, mas simplesmente porque não querem continuar. A indicação dos Estados Unidos e porque querem ter uma arma nuclear. Ou seja, esse é o tema. Por isso, quando dizem que a guerra acabou, em um dos comentários que faz, Trump também diz isso. Pois é, mas só que não queremos que acabe e depois voltar em 3 anos de novo. Ou seja, então ele fala de um final. Ou seja, um final que não existe, que está longe de existir, pelo menos até agora.
E um petróleo que está em momentos recordes, que está em um aperto totalmente fechado e que já está com os Emirados Árabes Unidos. Bom, já saiu, a partir de hoje já é oficial a saída do Quinão. Sim, bom, já a partir de 1º de maio era a saída oficial, um assunto que, bom, o Trump dizia que tudo bem para eles, mas a realidade é que vai ser concorrência para eles. É que se eles conseguirem extrair petróleo do país deles, porque eles realmente estão bem fechados, ou seja, eles não têm como sair sem o Estreito de Hormuz. Não tem jeito, não tem jeito. Ou seja, então, bom, essa é a primeira parte, digamos que é a primeira. O enfoque que o Trump tem chama a atenção hoje, assim, de forma forte, embora ele também tenha feito muitos comentários muito estranhos, por exemplo, alguns comentários que ele fez de manhã é que são muitas contradições ao mesmo tempo. Ou seja, ele dizia de manhã, hoje de manhã, né, que ou negociavam ou iam ser destruídos, ou seja, um comentário típico, muito assim, de preto no branco, é agressivo e de repente ele diz, acabou a guerra. Não sei, esse é o tema, eu também. Por outro lado, se eles estão esperando que algo aconteça para justificar ainda mais a reação dos Estados Unidos, ou não sei o que eles estão esperando, mas parece que você só vai vendo como as coisas vão se acumulando. A única coisa que saiu foi o Gerald Ford, mas fora isso, digo, chegou outro porta-aviões, chegaram aviões e mais aviões. E agora estão planejando um desdobramento dos mísseis hipersônicos Dark Eagle, que começam a mostrar que vão além. Exatamente, mas por enquanto, né, os Estados Unidos também estão tirando vantagem disso, porque veja, um dos dirigentes já tinha comentado isso, porque lembrem-se que os Emirados Árabes Unidos são como diferentes, digamos, tribos unidas em um só país, e um dos líderes dessas tribos havia dito: os Estados Unidos só fizeram essa guerra, vão nos vender armas e depois vão embora? Pois é, exatamente isso. E agora os Estados Unidos já fizeram uma venda milionária nos países do Golfo para armá-los, já venderam para eles mais ou menos 8 bilhões e 600 milhões de dólares em armamentos. Bom, Israel, Kuwait, Catar e Emirados Árabes. Isso aí já era sabido, né? Já tinha avisado aquele cheque, cujo nome eu não lembro, mas ele dizia que isso ia acontecer e já está acontecendo, né? E talvez em uma semana Trump saia, quem sabe? A questão é que eu deixei eles com o problema do Estreito de Hormuz fechado e que cobram uma taxa se você passar, né? E bom, aliás, ontem eu apareci na televisão iraniana, uma pessoa da Guarda Revolucionária, uma atitude super agressiva em relação aos Emirados Árabes, ou seja, já estão começando a surgir conflitos que vão ser as consequências desse primeiro. Bom, esse na verdade já é a segunda parte, né? Porque o primeiro seria a Guerra dos 12 Dias. Sim, que o trabalho não foi bem terminado e por isso estamos lidando com isso agora. Vamos a outros assuntos importantes. Vamos para outros assuntos importantes sobre o que está acontecendo no mundo. Bem, chama a atenção esse movimento que está acontecendo lá, falando dele, né? Toda essa situação está sendo observada, então, nessa cidade sagrada. De onde ela é originalmente, né? Não é aí. É onde estudam os ayatolás. Sim, é verdade. É onde estudam os ayatolás. Eu lembro como se chama o lugar. Também era aí, mas ela não é de lá. E depois, de acordo com o que relatam, há relatos não confirmados de colunas de fumaça em vários pontos, junto com imagens, que, bom, mostram que há coisas, não sei se são incêndios ou o que é, mas evidentemente chama a atenção essa atividade. Vemos novamente com mais colunas de fumaça. O que está acontecendo em Carnitazada ou o que está acontecendo lá em Qom, evidentemente chama a atenção. Não se sabe, não há dados sobre isso, mas ali também víamos. Ou então, hoje de manhã, vimos drones kamikaze chegando ao norte do Irã, mas não lançados de fora, e sim lançados de dentro, aparentemente pelo próprio regime, atacando posições dos curdos. Exatamente sim, ou seja, os conflitos continuam dentro, ou seja, realmente se vê movimento, mas ontem mesmo comentamos com vocês que aparecia uma imagem onde algo era neutralizado, um drone, um míssil, não sabemos.
E os próprios meios de comunicação iranianos têm alertado sobre movimentos por parte da defesa aérea do Irã, mas não está claro nem quem nem porquê, mas enfim, possivelmente com os curdos pode estar havendo movimentos. Poderíamos estar atentos a esse assunto, a esse tema. E bom, quer dizer, logo de cara nessa região de Qom. E toda essa região é uma das cidades que teve mais. Essas demonstrações que estão fazendo agora, como desfiles de grupos de todo tipo, inclusive pró-regime, que também, bem, eles têm tentado pelo menos mostrar um pouco de força. Não no sentido não, também chama atenção. Não sei se dá para ouvir um pouco o... Não, mas da cidade de Qom, mas está super silenciosa. Estamos acostumados a ouvir isso antes da guerra e era muito barulho, como uma cidade normal, movimentada, com muito barulho, muitas vezes com carros, ambulâncias, tudo o que é típico, né? Agora sinto que está muito parada e os outros anos iguais. Vejam se conseguem ouvir. Não dá para ouvir. Bom, aí o senhor não me diz se dá para ouvir, mas enfim, o ponto é que de qualquer forma teria que ver o horário em que foi tirado, mas é que aqui, acho que em qualquer cidade daqui, dessas bandas até as 3, 4 da manhã, ainda se ouve barulho, carros passando. Pessoas, ambulâncias, sempre tem coisas que você está ouvindo. Acho o assunto muito apagado, mas tudo bem, é um ponto final. Vamos para outros assuntos também interessantes que estão acontecendo no mundo. Tem a questão de Cuba, que supostamente esse conflito está acabando e as pessoas estão começando a olhar para a ilha. Exatamente. Agora mesmo, Donald Trump, está em um evento, e nesse evento, basicamente, o que ele diz é que depois do Irã, o próximo passo é tomar o controle de Cuba imediatamente. Esse é o comentário que eu fiz, o que, claro, vai obviamente colocar em xeque quem quer que seja o porta-voz da Casa Branca, porque esse comentário já tinha sido feito anteriormente e Karen Levitt teve que justificar esse comentário. Como não quer dizer sim, o governo vai cair por causa das dificuldades econômicas. Não que a gente vá fazer uma tomada de poder agressiva, mas bem, hoje dizem, vamos tomar o controle de Cuba de maneira quase imediata. E esse comentário, obviamente, gera nervosismo, porque hoje também há novas sanções para o governo de Cuba, novas sanções que começam a partir de hoje. Um tema complicado, né? Porque já é um país bastante sancionado, com dificuldades econômicas e muitas outras. E, bem, isso faz parte do que está acontecendo sobre a relação de Donald Trump com Cuba. Parece que embora normalmente se critique muito a questão das sanções, principalmente quando já existe uma atitude de ir e pressionar, digamos, um governo, neste caso o cubano, parece que essas sanções, no caso específico do que está acontecendo agora, parecem estar acelerando as coisas. O que diziam, bom, é que as sanções não servem. Pois é, provavelmente as sanções não servem porque normalmente quem é mais afetado é o povo e não tanto o regime. Mas desta vez é diferente. Principalmente porque são sanções mais duras nas quais basicamente o que os Estados Unidos buscam. Um colapso já do regime de tiro, né? Ou seja, com uma certa abertura de que os russos chegavam lá com um pouco mais de petróleo, mas fora isso não se abriu, né? Ou seja, nem sequer se abriu. Bom, até na ONU criticaram bastante os Estados Unidos nesse assunto. Mas ao mesmo tempo vejo comentários como Roble e de outros que nos assistem lá de Cuba e que dizem, por favor, já chega, que deixem esse regime de lado, e então vamos lá. Algo novo, porque realmente já não faz sentido, um regime que simplesmente não funcionou, não está mais. Vamos, você não pode ficar esperando para ver o que acontece por mais 10, 20, 30 anos e continuar vivendo um cenário bastante difícil para a população. Exatamente. E bom, o último comentário de Trump sobre esse tema é: as políticas, práticas e ações do governo de Cuba continuam constituindo uma ameaça incomum e extraordinária que tem sua origem total e substancial fora dos Estados Unidos, para a segurança nacional e a política externa dos Estados Unidos. Ou seja, tentar justificar isso como se Cuba fosse um problema de segurança para os Estados Unidos, seja porque serve de ponte para a Rússia ou para a China, o que, bom, isso realmente é uma realidade. Exato. Exato. Bom, aí está a questão, aí está o tema. Vamos para outros, agora vamos para... E você, o que acha? Vai rolar ou não vai rolar? Já é o fim do sim. Primeiro ele precisaria resolver isso com o Irã,
pois seria realmente complicado, né? Ainda mais entrar em 2 guerras ao mesmo tempo. Na verdade, ele mesmo diz: não gosto de começar uma coisa sem terminar outra, mas bom, não sei até que ponto podemos confiar nas palavras dele. Obrigado. No acabó con nada, o sea, Sim, ficou meio assim, quer dizer, ficou do jeito que é conveniente para ele, do jeito que convém para ele, está perfeito. Ele sempre diz que se dá muito bem com o governo da Venezuela, já que eles fazem o que ele quer. Então, eles não estão vendo se é soberania ou não é soberania, só fazem o que o Trump pede, e eu acho que é isso que ele também gostaria que acontecesse com Cuba. Vamos ter aí um acordo a favor, digamos, não vai além da democracia, não é isso que estão buscando. Vamos para outros assuntos também importantes. importantes. Vamos a outros assuntos interessantes. Mais de 3.000 pessoas teriam sido evacuadas. Isso lá no Japão, né, os incêndios que já comentei há vários dias. Pois bem, tem se espalhado de acordo com o que relatam. Essa imagem dos próprios bombeiros da Itália, da Itália, do Japão, da Itália. Eles têm relatado, também tiveram incêndio no Japão, por isso relacionei. Mais de 3.000 pessoas que, segundo relatam, têm sido evacuadas. Isso na região da Toscana italiana, segundo o que afirmam, essa série de incêndios tem afetado algumas áreas chamadas San Giuliano. Isso perto da famosa Toscana, em Pisa Norte, onde tiveram que ser evacuados obrigatoriamente por causa dos incêndios. Sim, é um tema complicado e outros países também enfrentam incêndios. O Japão também está tendo incêndios bem grandes. Acho que isso a gente ainda não comentou. Ainda não comentamos, mas sim, eles também têm tido, na verdade já tínhamos adiantado alguma coisa, incêndios nessa região do Japão. Chamam atenção áreas com características muito úmidas, né? Japão, Geórgia, Flórida, Coreia do Norte, que agora enfrenta seca no norte. Um tema que também está causando problemas por lá. Qual delas é a do norte? Sim, A Coreia do Norte é a que tem enfrentado isso, mas enfim. O ponto é que sim, esse tipo de situação tem acontecido, né? sim. E bom, obviamente a maioria desses são em florestas, mas hoje mesmo o Pepe em Vivo comentou sobre o incêndio de uma igreja. Esse obviamente tem um ar mais suspeito do que os incêndios nas florestas. Exatamente, né? Isso aí pode ser algum tipo de ataque, né? Esse é o ponto. Quantos incêndios de igrejas já vimos? Muitos. Quer dizer, sim, a verdade é que esse assunto é bem pesado, né? Sim, parece que tem algo a mais aí. Aliás, falando nisso, tem um fenômeno que chama a atenção nos Estados Unidos, porque, já estamos em maio, né? E, estão reportando que pode vir uma tempestade de inverno incomum que está deixando grandes áreas dos Estados Unidos em clima de inverno, por causa do frio, até mesmo da neve. Uma tempestade de inverno fora de época, tem alertas extensos no Colorado, né? México, né? Ou seja, vamos lá, são estados que ficam no sul dos Estados Unidos, mas que no final das contas têm áreas de montanha. Então, vão ter até 30 centímetros de neve. Isso também, acabou surpreendendo, né? Exatamente. E, o acúmulo de neve, além disso, na redução da visibilidade, obviamente é um risco para as pessoas que estão dirigindo, claro, caminhões, todo esse tipo de coisa. Então, pede-se que, se não for necessário, não saiam e as temperaturas vão ficar abaixo de zero. Os acidentes acabam aumentando. Também questões de infraestrutura, como falta de luz, etc., que pode congelar. Os canos de água, assim como as atividades agrícolas, precisam ser interrompidos por causa das baixas temperaturas. Sim, impressionante, de verdade. Vamos ver se dá para ver aqui um pouco da suposta neve nova. Olhem, sim, ou seja, tem neve nova, aí está. Ou seja, daqui até o dia 7 deste mês de maio, essas são as nevascas. Inclusive até Barca, Califórnia. Olha só, Califórnia, um pouquinho de nevada também. Arizona, não México, mas principalmente Colorado, parte de Utah, de Wyoming, vão ter neve, mas é essa região do Colorado.
Então, olhem, veja só, várias pessoas nos assistem por lá, quem sabe, se puderem, mandem alguma foto ou algo assim pra gente. Seria muito interessante ver as nevascas, não sei o quão comum é, mas pelo menos o que a NOAA mostra e o próprio NWS, que é o Serviço Meteorológico Nacional, afirma que isso é algo muito incomum, né? Esse tipo de nevasca, acumulações que vão de 15 até 30 centímetros. O fenômeno afeta principalmente comunidades rurais, onde há acúmulo de água e redução de visibilidade. Como você comentou, vão ser o que mais pode gerar riscos para as pessoas que estão nas ruas, nas estradas. E tudo isso, de acordo com o que diz a Newsweek, os alertas também informam que vão continuar principalmente em 3 lugares, que são Sangue de Cristo, Montanhas, West Mountains e a região de Pikes Peak, que fica no Colorado. Também afirmam que há alertas para o transporte, para a infraestrutura e para as atividades agrícolas. Estados Unidos, nessa região pelo menos costuma nevar muito, principalmente no inverno. Inclusive, final de início da primavera, mas isso, já se estendeu, né, bastante. Então, isso também é importante. As estradas, como a Interestadual e 25, estão em alerta porque, vai ficar muito escorregadia a região, né? Então, também é importante considerar isso se vocês estiverem por lá para procurar. Também diz que a neve vai persistir nas montanhas do norte do Novo México até a noite. Então, da próxima semana, do fim de semana, do próximo fim de semana. Ou seja, vai continuar por aí por vários dias a mais com essas nevascas? Exatamente. Então, bom, se preparem todos, porque realmente é meio estranho para os estados do sul terem esses climas e então é preciso se preparar e seguir as orientações. Vamos então para outros assuntos também importantes. Vamos lá. ¿Qué más tenemos por ahí? Bom, temos que lembrar que em cerca de 15 dias, Donald Trump vai se encontrar com Xi Jinping. E já colocaram para ele, já traçaram a chamada linha vermelha, quando te colocam assim, tipo, essas são as regras, né? Não lembro como chamam, mas enfim, a questão é... O protocolo? O quê? Se coloca China ou Estados Unidos? China, 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 é o que ela diz. Se você vier aqui para a China, se você vier aqui para a China, compadre, você vem falar sobre o tema de Hormuz, faz parte da nossa agenda, nosso tema principal. E é que temos que nos lembrar que sim, o Irã tem o controle, mas os Estados Unidos têm o controle do controle, então não pode sair o petróleo que vai para a China. Hoje, Pepe fez sua primeira live no Pepe Clips falando sobre esse assunto. E bom, a China afirmou nesta sexta-feira que se o Estreito de Hormuz permanecer fechado, esse será o assunto central dessas conversas em Pequim com o presidente Donald Trump. Ele afirmou que se o Estreito de Hormuz seguir fechado durante a visita de Trump à China, o tema será central nas conversas. A declaração é do embaixador chinês na ONU e presidente do Conselho de Segurança em maio. E isso nos lembra que a presidência do Conselho de Segurança é rotativa, a cada mês cabe a um país diferente. E, bom, ele deixou muito claro que a situação com o Irã e o conflito está muito frágil e que isso é uma prioridade imediata. E que deve ser evitada uma nova escalada militar e consolidado o cessar-fogo, para que não aconteça, para que não saia do controle, né, uma guerra maior. O Hormuz é a chave, basicamente, né? O Hormuz vai ser o tema central, porque no final das contas, a China também depende de toda essa região e, faz sentido, né? Ou seja, eles não vão querer simplesmente ignorar esse assunto, né? Tipo, se não for para falar disso, é melhor nem vir, basicamente, né? E talvez veja só, essa sim poderia ser uma explicação para isso que Donald Trump está dizendo de sim, não, já, a paz foi alcançada, já está tudo tranquilo. Eles não têm com que atacar, que não sei o quê. Ou seja, talvez seja o primeiro sinal para ir avisando os chineses. Não se preocupem, eu resolvo isso agora e ganhar um pouquinho mais de tempo. Não sei, mas digo, vamos ter que esperar também pelas reações. Nisso eu concordo muito com esse Raul que falou há pouco, né? Ele disse, pelo menos não estão atirando. Né? Sim, pelo menos não há tiros, mas o ruim é que o petróleo também parou de fluir. Isso sim. E, no final é um tema esse que tem que ser discutido, ou seja, tem que ser discutido em algum momento. Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes.
Vamos para outros assuntos também interessantes do que está acontecendo no mundo. Eu gostaria, vamos ver se podemos ver, vamos ver se podemos ver e ouvir. Vocês me dizem se é assim. Sim, não, é que estava assim, diferente, digamos, né? A questão é que, bom, ouçam essa mensagem que o próprio Merz, o chanceler alemão, dá. Vamos ouvir. Linguagem que eu simplesmente acho difícil de suportar. Devo dizer que tenho que suportar isso. Não posso mudar isso. É lamentável. Isso prejudica o clima político do país. E também tento, digamos, em formatos como este, trazer um pouco de calma e serenidade aos debates políticos e, ao mesmo tempo, responder às perguntas que as pessoas do nosso país têm, de forma que pelo menos levem isso para casa. A sensação de que realmente nos esforçamos seriamente para resolver os problemas que temos na Alemanha, e se eu conseguir isso, então já terei conseguido bastante. Linguagem de suportar. Devo dizer que suportar. Devo dizer que tenho que suportar. Sim. Entre Trump e devo dizer que tenho que animar, né? Pois bem, que está tentando manter, digamos, a situação em paz. Linguagem que me resulta, devo dizer, tenho que suportar. Devo dizer que tenho que suportar. Linguagem resulta de suportar. Devo suportar. Devo dizer que tenho que suportar. Fica intenso. Fica realmente intenso, então... Bem, então... Linguagem para mim é suportar. Devo dizer que tenho que suportar. Devo que tenho que suportar. Devo dizer que tenho que ir além. Pelo menos é o que parece, que não vai avançar mais nesse sentido para outros assuntos. Vamos para outros temas. O que mais você tem aí? Não sei, Pepe comentou com ele sobre o fato de que linguagem para mim é suportar. Devo dizer que tenho que suportar. Devo suportar. Sim, anunciou uma tarifa de 25% para carros e caminhonetes da União Europeia. Ele anuncia hoje que vai ler. Em parte do tweet, comentando tweets do dado, afirma que a União Europeia não cumpre o acordo comercial que foi plenamente acordado. Na próxima semana, vão aumentar as tarifas aplicadas à União Europeia para automóveis e caminhões que entram nos Estados Unidos. A linguagem resulta... 1,25. Devo aguentar? Devo dizer que tenho que aguentar? Estou tão rápido que a linguagem me parece difícil de suportar. Devo dizer que aguentar. Devo que aguentar. Os carros e caminhões da Europa nos Estados Unidos. Não seria aplicado nenhum tarifa, mas é um movimento muito forte, um investimento aproximado. O que essas empresas devem fazer? Obviamente, é um custo muito grande. E, bom, em 3 anos esse presidente vai sair e o próximo vai tirar a tarifa, porque a tarifa, na verdade, é uma loucura. Suportar a linguagem. Uma contestação por parte da União Europeia. Devo dizer que tenho que aguentar. Tenho que aguentar. De acordo com as práticas legislativas estão. Devo dizer que tenho que aguentar o tempo todo, pois eles dizem: nós estamos cumprindo com o acordo que tínhamos feito, você não está inventando essas tarifas só porque está bravo com a Europa. A linguagem resulta de devo dizer suportar. Devo que suportar. Sobre esse assunto, você não viu o que eu comentei de manhã. É essa redução nas tarifas entre a Coreia e os Emirados. Os Emirados e a Coreia já estão fazendo seus negócios. Oigan, ustedes vayan. Linguagem. Me resulta suportar. Devo que tenho suportar. Dizer suportar. Que suportar. Devo dizer que tenho que suportar. Ouvir. No escucha. Ai, que pena. Que pena. Gente, o Berin está muito bom mesmo. Faz birra, Donald Trump. Ele, bom, diz, não ouço. É que ele faz birra, parece que não está na aula.
Não dava para ouvir porque o microfone estava com um volume muito baixo. Ele quase gritava, mas o volume seguia baixo. E ele começa a dizer, aumenta, aumenta, aumenta o microfone. E fica meio doido. E ele começa a dizer, é para isso que eu pago vocês. E que sempre pago cedo. E que eu não fico enrolando com isso. Pago, então não sei o quê. E foi tipo, bom, ele ficou, digamos, fez birra, basicamente, nessa conferência, nessa conversa que ele fez, na qual, bom, daqui a pouco a gente coloca, mas está bem engraçado. Mas bom, o que mais? Que hoje está circulando um vídeo, está dando muita controvérsia com um tema que aconteceu em Israel. Sai um vídeo de uma freira em Jerusalém andando pela rua e, de repente, uma pessoa a ataca 2, 3 vezes, a empurra, a derruba, em um momento vai embora, depois volta e a chuta. Ou seja, isso gerou muita indignação, porque, bom, ultimamente está a imagem de Cristo, né? E isso incomodou muito agora também com o fechamento que aconteceu durante a Semana Santa. Parece que não deixaram o padre fazer o evento lá e, bom, depois acabaram deixando, mas só, quer dizer, tem causado bastante tensão entre o que é a cultura cristã, numa invasão a ele em Roma, e ele sobe em Israel, né? E, bom, esse vídeo que foi compartilhado, não podemos compartilhar porque realmente é muito forte. Foi declarado como um ato vergonhoso pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, que felizmente reagiu. Um homem corre atrás de uma freira, a derruba, vai embora e retorna para atingi-la novamente com um bloco de pedra. É um assunto muito sério. Essa freira, aliás, é francesa. Felizmente, ela só sofreu um arranhão no rosto e não foi relatado nenhum ferimento grave. A polícia informou que prendeu esse homem de 36 anos, que será levado para a cadeia, e eles têm uma lei de tolerância zero para garantir um ambiente seguro e digno para todas as religiões na cidade de Jerusalém. Bom, sempre bom, antes desse assunto ficar tão feio, sempre era como uma cidade compartilhada, né? Entre os árabes, muçulmanos, entre os cristãos e entre os judeus, mas ultimamente tem acontecido muitos eventos de violência, sim, sim. Bom, então aí está a questão, olha, é complicado e, bom, tomara que as coisas se acalmem já, bom, em todo lugar, né? Olhem essa situação. Esse momento é o momento em que o outro faz birra. Vamos a ver por ahí. Microfone, por favor, aumentem o microfone. Sabe, eu odeio isso. Você paga muito dinheiro para esses caras e aí você sobe e o microfone não está certo. Depois querem o dinheiro deles, mas não acredito em pagar por trabalho ruim. Gosto de pagar as pessoas e sempre adiantado. Estou gritando feito louco porque o microfone não funciona. Aumentem o microfone, por favor. Incrível. Incrível, diz Donald Trump. Bem, é verdade. De repente ele não paga, porque ele diz que não paga se não fizerem um bom trabalho. Se tem gente que deve para ele, ele deve para eles. São uns trocados para você aumentar o volume. Muito obrigado, ótimo. Como você está? Tenho pessoas pagando para baixarem, não, eu pago mais. Mas abaixa aí que ganha saudações. Muito obrigado, Daniela. Está baixo o som disso? Ou você está falando do volume do vídeo anterior? Vê se pode me esclarecer. Saudações, como você tem estado? Olá, muito obrigado pelo superchat, aliás. Muito obrigada. O que está acontecendo por aqui? Diz 10 em cada um. Saudações, bem. Marcela, como você está? Fidel, Botelo, tudo bem? Grande abraço à comunidade que chega. Vamos a outros assuntos importantes. O que mais temos por aí? Olha, as petroleiras dos Estados Unidos já dizem, olha, a gente comentava com vocês que, bom, eles estão vendendo muito petróleo nos Estados Unidos, mas não produzem o suficiente para abastecer o mundo.
Então, bom, os petroleiros em algum momento viram má intenção de Em certo momento, eles não viam com bons olhos voltar à Venezuela. Vocês se lembram daquela reunião com Donald Trump e com as petroleiras e que, poxa, parecia que não lhes interessava voltar para a Venezuela por causa da questão do petróleo. Agora já consideram voltar à Venezuela para extrair mais petróleo e vender ao mundo, já que com a situação no Estreito de Hormuz é um bom negócio no momento. E o aumento das transações pelo hidrocarboneto foi tanto que, bom, agora já estão considerando que talvez seja mesmo uma boa ideia voltar para a Venezuela. Empresas como Chevron e Exxon, que, bom, a Exxon foi a que mais colocou obstáculos para Donald Trump, né? Lembro que até Donald Trump ficou irritado, achando que você deveria estar feliz, pois ele praticamente estava lhe dando o petróleo da Venezuela de graça. E a Exxon dizia, tipo, não, né? Porque eles já tinham um histórico ruim com a Venezuela. Claro, é que imagina, eles falam que para ter lucro, ou seja, porque muita gente acha que, tipo, chega nos Estados Unidos ou na empresa dos Estados Unidos e já conseguem lucro e vão embora felizes. Não, quer dizer, eles demoram de 10 a 15 anos até 20 anos, inclusive, para recuperar. E a partir daí é que vem o lucro. Quem te garante que em 15 ou 20 anos eles vão estar estáveis? Tipo, vindo de onde vem. Então aí eles dizem não, que outros invistam, não. E isso, bom, obviamente tirou muito, mas como agora? As vendas estão ótimas, então disseram que talvez valha a pena. Sim, então sim, no fim das contas sim. Sim, eles estão analisando isso. Eles estão analisando, vou verificar em breve, e no fim eles têm a porta aberta. Então, basicamente entrou o processo que eles devolveram para a Venezuela e com certeza também do Ciro Rodrigues, pois estavam com urgência para que eles voltassem para lá. Suponho que sim. O que estamos vendo no próximo vídeo? Vê se pode me comentar. Vamos ver. Por favor, Te peguei. Quando começar, que tenha bons... Vemos um top, sim. Um russo está mostrando a situação. Na heróica cidade de Tuapse. Felizes festas, caros camaradas. Cercas, obviamente. Felizes festas, caros camaradas, diz essa pessoa. Em Tuapse, bem, os ataques à refinaria de Tuapse foram impressionantes. Uma área que tem uma característica muito interessante. Ou seja, é uma área, né, uma praia muito bonita, por sinal. Né? Muita gente vai morar lá porque o ambiente é muito limpo, curiosamente, pelas praias, porque tiveram uma vida mais tranquila. Então, digamos que vão pessoas com bons recursos para morar lá. Claro. É tipo, então o que será? Como se você escolhesse morar em Playa del Carmen, tipo, vou morar na praia ou em Baja Califórnia só porque quero. Chega-se está A poluição está a todo vapor. Bom, então, é assim que está a situação. Vamos para outros assuntos também interessantes. Hoje é 1º de maio, dia do trabalho, dia em que normalmente não se trabalha. Então também é um tema por aí que costuma, ter menos notícias. E a verdade é que está muito mais tranquilo do que em outros dias. Ou seja, não parece um dia normal. Porque, no fim das contas, realmente fica um pouco mais tranquilo. As coisas, há menos movimentação nos mercados, há menos movimentação em quase tudo. Então, isso também é interessante. E, também tem oportunidade para conversar um pouco aqui com a comunidade, né? Vamos então para outros assuntos importantes. Então, vamos para os comentários. Aí vamos conversando sobre o que ficou pendente. Mas realmente é um dia relativamente tranquilo nesse sentido. Então, eu acho que o que mais chamou a atenção foi isso, né? A reação dos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui no México com o Rubem Rocha, e toda essa situação que também está pesada. Aqui tem um comentário, então, da FGR, né? Esse comentário a gente ainda não viu. Depois a gente confere. Sim, depois conferimos. É basicamente igual, né? Que os Estados Unidos ainda não apresentaram fundamentos, motivos, provas sobre esse Rocha, o governador de Sinaloa.
Mas vamos ver. No fim, acho que eles precisam de provas. Se estão fazendo isso, se estão dizendo isso, é por algum motivo. Sim, ou seja, bom, se os Estados Unidos já se arriscaram com essa jogada, eles teriam que ter provas 100% conclusivas Ontem diziam que era apenas o início. e que, bom, especialistas estavam comentando, digamos, em assuntos desse tipo que dizem, olha, não, espera aí. Ou seja, quando você faz esse primeiro aviso, eles não mandam as provas. Não é assim que funciona. As provas não vêm primeiro, apesar de parecer lógico, né? Mas é um processo. Primeiro se faz o aviso e depois se enviam as provas. E vai acontecendo um movimento em que eu imagino que agora a oportunidade que a presidenta teria seria realmente revisar o que está acontecendo ali, né? Porque, quer dizer, não é por causa dos Estados Unidos. Faz anos que os jornalistas, que a própria população tem dito, olha, aqui existem essas conexões claramente com todos esses indivíduos e não está sendo investigado, né? O que aconteceu com o reitor? Ou, bom, um monte de coisas que vem acontecendo em Sinaloa já faz tempo, né? E em Sinaloa e na Baixa Califórnia. Mas então, ao mesmo tempo não acontece nada, né? Então, bom, esse assunto vai estar... Esse é outro tema que também vai ser abordado pelos Estados Unidos de repente. E, infelizmente, aqui, ao invés de correr atrás e resolver e acelerar todo esse assunto, acontece o contrário. Dizem por aí que já falaram para esse Rocha, nem me menciona, tipo, não somos amigas, sabe? Que não diga que eu estou apoiando nem nada porque eu não sei. Bom, uma coisa é o que dizem na frente da câmera e outra coisa é o que realmente está acontecendo. Bom, quem se interessa pelo assunto, procure os últimos vídeos do Rocha e veja na cara dele. Obrigado. Sim, não. Você não precisa de mais nada, você não precisa de mais nada. Tem gente muito... que disfarça muito bem, que você não sabe se está contente, se está feliz. Como se, tipo, não, tipo, que tem, que... Poker sim. Poker face, isso sim, poker face, sim. Rocha não, já percebi que não é um poker face, nunca vi. Não, e além disso anda com 20 mil viaturas, tipo, Tom. Ela tem medo, tipo, ela diz, estou com medo. Ela tem, tipo... Ela relata ter medo de ficar perto de Nicolás Maduro, mas demonstra força, apesar do evidente susto. Sim, na verdade ela ficou assustada. Eu não o vi abalado, mas realmente está tenso. E aí, como você está, Francisco Pixel? Muito boa noite. Ele diz, vamos comprar nossa ilha, nosso país, Pepe Nautas, com um regime político de conselho de anciãos. Ah, seria muito louco, isso seria legal. Será que dá para fazer algo assim? Já tentaram, né? Quer dizer, já fizeram. Sim, existem áreas, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma área dentro dos Estados Unidos que não pertence aos Estados Unidos, as pessoas fazem o que querem lá. Obviamente é meio caótico e bem hippie, mas sim, existem lugares assim. Mas com o conselho de anciãos, talvez sim, não. Não sei se com o conselho de anciãos sim, mas sim com o conselho de anciãos só as tribos, né? As tribos africanas, algumas tribos com certeza devem ter. No passado era assim, talvez. Sim, claro, no passado sim. Por exemplo, os nativos americanos tinham isso. Bom, agora os Estados Unidos sim, o Conselho dos Anciãos, porque lá está Biden e depois está Trump. Não disse que são sábios. Mas o Conselho dos Anciãos sim, diz MT. Obrigada por nos manter informados neste feriado do Dia do Trabalho. Somos sortudos de estar aqui com vocês. Muito obrigada. MT, muito obrigado por comentar. Saudações a você pela presença, acho que vi você em todos os amigos, muito obrigada. Também cumprimento Marcela Riquelme, como você está, e também Francisco Arce. E Miguel diz, o carro elétrico é amigável com o meio ambiente, mas usa gasolina, destroem nosso oxigênio, e aí está a grande diferença. Saudações, Miguel. Olá, Miguel, como você está? Tudo bem? Como tem estado Francisco Arce? Saudações. Diz Pixelcat, já estou cansada, Trump, Vivi, o chinês, o iraniano e o russo, para essa piada, né? Quem diz? Pixelcat diz, Pixelgas, todos devem estar. Já está na hora de outros personagens, né? Já vão mudando e muda a temporada. Não, porque o pessoal da Coreia do Norte se levanta e aí sim vai saber. Esse sim, mais um. Diz Rublox, pessoalmente eu prefiro os veículos a gasolina. Sim, os elétricos não me chamam a atenção por várias vantagens, mas cada um dá valor à sua compra. Saudações, Rublox. Saudações ao Luiz, que pergunta o que houve. Saudações, Luiz. Saudações, como você tem estado, Luiz? Olá. Saudações para Isa, como você está, Isa? E aí, Isa? E o pai de Novak Pepe diz, neste 1º de maio de 2023, 2003, ufa.
Diz George W. Bush declarou oficialmente o fim da invasão do Iraque. Neste 1º de maio, Trump ameaça invadir o Irã. Coincidências não é isso. Não acho, olha que interessante. Sim, porque até agora não houve uma invasão de fato, mas, quer dizer, não há tropas em solo. Bom, sem contar as do resgate, né? Que foram só de chegar e sair, né? Foi só isso, mas até agora é o que se diz. O conselho paraciano é o que as testemunhas fazem, não sabia disso. Que doideira, mais uma rodada, não sabia. Todas as crianças, adolescentes e adolescentes têm que ir ao conselho de anciãos e contar para eles se tiveram pensamentos pecaminosos, o que fazem. Imagina só. Esse é o conselho de anciãos. Coisa mais estranha. Não, esse conselho me parece estranho. Meio, estranho meio. Cristi, como você tem estado? Saudações, muito boa noite. E aí? Diz Marcela, como você tem estado? Muito boa noite. Diz Matt, vão levá-lo quando ele estiver dormindo como um maduro? Tomara que sim, que o levem. Diz, os elétricos, mesmo que eu queira um, não posso. Diz, não tenho onde colocar carregador e não há carregadores suficientes ao meu redor. Prefiro por enquanto um híbrido. Diz Adaiso. Saudações, Adaiso. Sim, ou seja, se você não tem onde conectar, então não faz sentido. Isso também é muito importante. Sim, tem que se antecipar, senão você não aproveita. Exatamente, não é? Bem, não sei, depois faço as contas, vamos ver quanto. Economizado, né, porque realmente tem sido de verdade uma economia na questão da gasolina. Embora seja um híbrido, é um híbrido plug-in. Então, basicamente, eu ando no modo elétrico o tempo todo. Ou essa é a ideia, né? Quer dizer, já me acostumei a andar assim. Então eu chego, conecto todos os dias. Chego, conecto e carrego e é assim. A questão é que, bom, nem todo mundo tem esse costume. Você tem que ter esse costume e criar o hábito de carregar. Esse é um assunto que os sul-coreanos estão estudando, certo? Para ver como fazer com que as pessoas que têm híbrido plug-in realmente conectem. Porque se você não conecta, não faz sentido ter um híbrido plug-in se você não vai usar dessa forma. Ou seja, a ideia é que você ande no modo elétrico o tempo todo. Vai pegar a estrada no fim de semana. Aí sim você usa o modo híbrido, certo? Ou se você tem muitas voltas para fazer naquele dia, então você anda no modo híbrido. Mas no dia a dia você vai andar no modo elétrico. Esse é o conceito. E a verdade é que pra gente tem sido muito bom porque agora os filhos já estão grandes. Agora tem muitas voltas para fazer. Antes não tinha tantas. Agora tem muitas voltas todos os dias. Então de gastar, sei lá, uns 8 mil por mês... Se você for ver, esses 8 mil são de gasolina. Quanto? Não, tipo 4 mil por mês a bimestral. Na verdade, eu pensei em bimestral por causa da luz. 8 mil a cada 2 meses, sim. Em vez de gastar 8 mil a cada 2 meses, você tem razão. Quanto gastamos a cada 2 meses com água e luz? Acho que uns 2 mil pesos. Ou seja, de 8 mil bimestral. Bimestral, tipo 4, ou seja, de 8 mil por bimestre, não. Não, 2 por bimestre, por exemplo, nos cobraram pelo bimestre. Sim. Então, de 8 mil por bimestre, gastamos 2 mil por bimestre, ou seja, é uma diferença muito importante. E se você somar mês a mês, poxa, é uma grana. Ou seja, é um dinheiro que você economiza. Sim, eu li o comentário de alguém nesses grupos de Vigo que o dinheiro da gasolina ela colocava em um cartão como se fosse usar e que já tinha 150 e não sei quanto mais economizados. Ou seja, realmente é um... A gente está fazendo assim, sim. A gente precisa fazer isso de novo. Mas sim, a ideia é boa. Por quê? Sim, está muito bom. Juntamos muito rápido, tipo, eram uns 20 mil pesos extras que a gente tinha guardado, digamos, né? Esse sim é uma boa dica que a gente já fazia, né? Temos que voltar a fazer isso. Mas enfim. Sim, e agora sim você me pergunta. Você trocaria? Eu trocaria por outro igual? Ou seja, na verdade, agora até me animaria a pegar um 100% elétrico, já que você usa, já que se acostuma, já que vê que, olha, realmente é muito prático. E quantas vezes você vai pegar a estrada? Bom, no nosso caso, exageradamente poucas, né? Quer dizer, estrada eu falo de uns 1.000 quilômetros e, aliás, você economiza bastante no híbrido. O bom do híbrido é usar gasolina. E aí você vai, quer dizer, o próprio freio vai carregando um pouquinho a bateria. Um abraço para a Daís, para os elétricos e para todos que queremos. Cristi, como você está, Cristi? E também está aqui, diz Francisco para nós, Roble. Como você está, Roble?
Também diz Marcela, não, então conselho de anciãos não, teríamos problemas. Eu acho que Francisco e Tapatia manteriam a ordem da ilha. Saudações. Exato, exato. Saudações. Não, aqui tem muita gente. A maioria já deve ter mais de 50, 60 anos, é o que me dizem. Pelo menos nas estatísticas aqui do YouTube, mais ou menos acima de 55 é a maioria. 60% do canal, ou seja... Mais ou menos, aham, e isso sim é um bom dinheiro guardado, então realmente vale a pena, sim, sim, vale a pena. Não, sim, vale a pena. Quer dizer, é que agora você é que te cobram 200 pesos, 400 pesos na conta de luz, então talvez nem tanto, porque você vai sair da faixa do... Eles apenas instalam outro medidor. Ah, bom, sim, o que eles fazem é colocar outro medidor, no nosso caso, como a gente ultrapassa obrigatoriamente, porque... Bem, os computadores e tudo isso estão sempre ligados, estamos sempre ativos aqui, então acaba gastando um pouco de energia. A diferença que a gente vê é de uns 2.000 pesos, mais ou menos, por bimestre, ou seja, imagina, você percebe que estamos gastando 1.000 por mês, quando na verdade gastamos uns 4.000 por mês de gasolina, mais ou menos. Diz, qual é a autonomia da Zonk? A Zonk tem 77 quilômetros, 77 quilômetros de autonomia, 100% elétrica. Então, pra gente é suficiente, tá mais do que bom. Mas se você tem, por exemplo, um Dolphin, acho que são 300. Sim, porque é elétrico. Já 100%, sim, 100% elétrico, são 300 quilômetros. Mas 300 não é o que conseguimos tirar dele. Não, dá pra tirar mais. Sim, não vou falar mais. O melhor de tudo são os taxistas, sim. Taxistas que agora também circulam muito com os elétricos. E outra coisa, sim, vale a pena comprar o carregador porque te dão a opção de carregar na tomada comum. Mas o carregador carrega super rápido, tipo, muito rápido mesmo. É só deixar lá e pronto. Bom, o novo parece, não sei, o novo bode carrega super rápido. Bom, sim, esse é o esportivo, isso. A nova bateria carrega muito rápido, não sei em qual modelo foi lançada. Bateria, sim, a nova bateria. Saudações ao Maurício. Um dia faz um quadro com dicas de direção segura e eficiente. Olha aí, Pepe. Pepe, de verdade, tipo, ele dirige desde os 10 anos e acho que eu só vi... Bom, e nem sequer bateu, tipo, bateram nele de leve e não aconteceu nada, foi só uma vez. Tipo, eu nunca vi. Tipo, de verdade, ele tem reações muito boas. Sim, muito obrigado. Não, eu gosto, eu realmente curto dirigir, então... E meu pai era um ótimo professor, tipo, ele me convenceu de que você tem que sentir o carro, né? Algo assim, tipo, como se você imaginasse que todo o seu entorno é o carro, basicamente. Para você sentir até as pedrinhas, os buracos. Então, meio que você fica consciente de onde está cada vez. Aham. Sim, tipo isso. Sim, muito louco. Como assim? Tipo, eu nem consigo medir isso. Então, sim, eu também faço porque realmente gosto, porque sim, não. Quer dizer, já é raro eu me estressar com o trânsito, a não ser que eu já esteja de saco cheio. Mas aí, pelo dia e tudo, pode até me irritar, mas no geral até o trânsito. Como vou conversando, vamos escrevendo música, não fico, não sinto que realmente me estresse. Eu tiro um pouco de sarro da galera porque às vezes alguns ficam muito intensos. Sim. Cansado de ser, bem, ou sim, como posso dizer. Na defensiva, como dizia meu pai, né, tipo, não ser muito louco na hora de dirigir. Acho que todo mundo tem seus dias, mas cansado de ser tranquilo, né, nesse sentido. Sim, parece ótimo. É como você e seu irmão dirigindo. Sim, também isso. Bom, mamãe também dirigia muito bem, de verdade. Sim, é verdade que... Olha, e Nestor, bom, dirige super rápido. Sim. Dirige rápido e muito bem. Eu dirijo rápido e Nestor, meu irmão, dirige mais rápido. Sim, ele acelera mais. Dirige muito bem. Acho que nunca ouvi isso também, igual a mim. Não. Não me lembro. É aí que entram os genes. Não. Não me lembro. Um salve para Sandenha. Como vai? E para Mestre Shifu, como está? E diz, Elisa Sofia diz, oi, eu 52 aqui, diz. Saudações, abaixo da média. Em média. Ele diz, bom ponto, totalmente certo o que diz essa partida. Tem pessoas mais velhas, em todos os aspectos, né? Mas tem gente mais velha que o que menos tem é sabedoria. Ou seja... Aí está o Trump, exatamente, né? Não, eu me lembro, quer dizer, tinha um senhor, eu aprendi isso quando era bem pequeno, porque tinha um senhor em frente à escola onde eu estudava, na escola primária, e era aquela típica vendinha. Sempre que ela, não sei o que tinha com meu avô. De que você é o filho? Ou seja, um velhinho.
né? Você é neto do Dom Valdo, não sei o quê. Odelli, fala pra ele tomar no cu, não sei o quê. E eu falava pro vovô. O que ele fez com você, vovô? Ele disse, não, disse-me, ele é muito grosseiro, disse, ele é bem maluco. Disse pra todo mundo, disse, pergunta pra qualquer um sobre qualquer avô e ele vai te contar. Ah, você é o... E então você já ia com outro amigo, né? Seu pai é não sei quem, então diz pra ele ir várias vezes. Assim com todo mundo, vai saber, mas o senhor vende e... Vende chicletes e... jujubas ou o que for. Mas o senhor era bem terrível, né? E eu pensei, então nem todas as pessoas mais velhas são assim tão sábias, né? Aí ficou claro pra mim isso. Ele diz, um dia eu me abro e ao invés de escolher saudações, ele diz, e professor, se eu tenho 35, diz Francisco Garza, é um canal geriátrico. Ele diz, olha, os carros elétricos não usam óleo de motor tradicional, essa é outra vantagem dos veículos elétricos. Também diz aqui, o pai de Navaco diz, antes de curar alguém, pergunte se está disposto a abrir mão das coisas que o deixam doente. Ele disse e foi só. Sim, bom, sim. Eu perguntei isso para o meu pai, tipo, porque, sim, ele traz certas coisas, traz certos problemas, e ele me disse que não. Muito bem, ele foi honesto? Sim, não, assim, não, tipo, não. Bom, tá bom. Diz Martim, o que vocês acham? Ou o que vocês acham? Não, bem, que o primeiro trimestre do PIB, se o tráfico de drogas, a economia do México caiu 0,80. Como? Vamos ver de novo. O que você acha? No primeiro trimestre do PIB, sim. Imagino que no México, sem o tráfico de drogas, a economia caiu no México 0,80, ou seja, você acha que caiu, quer dizer, ou... Mas isso não se reflete no PIB. Sim, eu acho que poderia ter se refletido. Digo isso, mas não acho que esteja relacionado, quer dizer, o que você está vendo no mundo todo. Agora na China, em todo lugar está caindo, então há uma recessão global. Quer dizer, mas eu realmente acho que se de repente você simplesmente corta e tira a indústria, ou seja, em geral, dos mercados negros. E tudo isso você acaba prejudicando muito qualquer país que tenha uma economia mais ou menos boa. É interessante, mas com certeza deve ter aí uma questão de mercado negro nos Estados Unidos e no México. E, bom, não sei, possivelmente no Canadá, mas acho que mais nos Estados Unidos e no México, muitas indústrias realmente devem se alimentar de coisas assim, de modo geral, do crime organizado em geral, não só drogas, mas existem muitos tipos de crime organizado que geram e movimentam milhões. Existem certas indústrias principalmente por esse motivo. Saudações para Macho e saudações Espanha. Saludos. Hace mucho que no los veía en vivo. ¿Por qué, Majo? ¿Por qué nos castigas? Sim. Acho que tive insônia à noite por causa da lua cheia. Saudações. Majo, como você está? Saudações à Panterita. Oi, Panterita, tudo bem? Diz Tapatia. Aliás, este mês é meu aniversário. Olha só. Saudações. Você é de maio, Tapatia? Tapatia, você faz aniversário. Não, mas neste mês. Neste mês, muito bom. Saudações. Olha, meu padrasto também faz aniversário neste mês. Este mês, saudações. Alejandra Gomes, que diz boa noite chuvosa, choveu o dia todo em Houston e esse frio, que loucura. Alejandra, o que eu estou assistindo? Aqui não choveu, só ficou nublado o dia todo. Percebi que esfriou um pouco depois de certo horário. Sim, tipo, a gente vinha de uma semana, depois de estar frio, até em abril. E de repente, nos últimos dias de abril, tipo, é Monterrey, e foi para quase 40 graus, sim. E isso deixou a gente meio confuso. E depois foram uns 2 ou 3 dias, né? Sim. 2, 3 dias e de novo nublado e fresquinho. Bem legal. Olha, Sara te diz, como vocês estão, companheiros aqui da Cidade do México? Olha só. Sim. Sara, como eu disse, você chegou rápido. Hoje lembrei que antes da Sara te enviar à Cidade do México, achei que ela ia nos apresentar. Que bom. Que você se conectou. Manda um abraço para a SMT. Eu tenho 58 anos de SMT, bem vividos, não me considero da terceira idade ainda de SMT. De jeito nenhum. Agora, realmente não. Hoje em dia, as pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer 60, 70 anos, impressionante. Bom, outro dia ele me ensinou a fazer um vídeo desse senhor, aquele que parece o mestre, como é que ele se chama? O mestre de O Fisiculturista. Sim, porque parece o mestre do Goku. É o mestre Yoshi. Ele se chama Mestre Yoshi, sim. Eu não sei o nome. Não, esse é o nome. Não é que não sou fã de não. Não somos fãs desse. O treinador de Dragon Ball, desse Goku.
Exato, exato. Então, vamos ver se conseguimos colocar alguns segundos do vídeo aí, mas sim, o senhor é muito doido, ou seja, eu não coloquei, não. Não, 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 disse Cebola. Continuo? Sim, sim, sim. Minha última conta de luz foi de menos de 300 pesos, mas quando minha irmã ainda vivia e estava conectada ao concentrador de oxigênio, 24 horas por dia eu pagava 5.000 ou mais a cada 2 meses. Algumas coisas fazem a conta de luz aumentar bastante. Aquele senhor, olha, bom, ele está ali colocando o vídeo do B-Ball. É uma entrevistinha. Entrevista, mas como ele, eu vejo cada vez mais gente, ou seja, digo sim, é muito extraordinário, obviamente, né, aquele senhor. Um senhor de 74 anos. Ou seja, não sei se vocês se lembram do mestre de lá, ele é do México, mas pelo que ele conta nesse relatório, nessa entrevista, ele se chama Dom Javier Zamora, é campeão de fisiculturismo em Guadalajara. Por sinal, tapatia, fiataia, e esse senhor tem 19 filhos. Ou seja, ele é de uma família com 24 irmãos, tipo, é isso mesmo, e ele é metade japonês e metade não sei o quê. Dizem que ele se chama Zamora. Ou então vai saber, né? Mas enfim, a questão é que ela é muito gata, ela é muito gata. Se a história é real ou não, não sei, mas sei que tá muito bem. Sim, está incrível. Sim. Quer dizer, sim, 74 anos, segundo o que ele comentou, e digo, não sei se... Aí está, essas são as perninhas bem musculosas, tipo, vamos lá, senhor. É incrível, né? Nas revistas dá pra ver que o senhor é impressionante demais. Diz aqui, olha, eu tenho 56, mas me sinto com 25, com um filho e tudo, e vocês veem, saudações, olha. Saudações, olha, muito bom. Diz Martim, o carro elétrico vai valer a pena até precisar trocar a bateria. Ui, mas você está falando muito, Martim, sobre a bateria, precisar trocar, né? Em que no carro elétrico é a bateria? Ou seja, sim, É que demora muito para ter que trocar. em fazer uma troca dela. Da bateria? Bateria. É, veja, não sei, mas olha, se você fizer o cálculo, se demora um tempão para tirar, tipo. Sim, por exemplo. Desculpa, demora muito para isso, como se diz? Bem, em que cabem os a garantia, sim. Veja que são 8 anos. E eles estenderam, né? Segundo dizem, são 10, 11 anos. São 10, 11 anos, mas acabaram de estender. Bom, e além disso, se você usar todo dia e carregar todo dia, quer dizer, você faz o cálculo de quantas vezes pode carregar e que está garantido. Eu fiz o cálculo e usando todo dia como eu uso, demoraria 15 anos. E aí, Aí passaria a ter 80%. Sim. os celulares chegam a 80% de carga, carregam normalmente, mas duram 1 hora a menos. Sim. Que falta bastante, ou seja, bom, então, sim, eu vou usar do jeito que é para usar, porque é verdade, não vou ficar aí dizendo, sim, não, usa só um pouquinho, não, eu vou usar do jeito que é para usar e ver como é. Diz Ada que o tráfico continua e a queda do PIB não tem relação com o combate às drogas. Não acho que tenham parado de verdade. Quando vocês virem uma alta nos preços das drogas, assim, de repente, as drogas estão com preços altíssimos. Ai, sim. Que tem muito pouca, mas agora não, os preços não caíram, então, sinceramente, não acho que esteja diminuindo, né? Exatamente, diz Ada. E eu sempre acreditei que nos Estados Unidos não existe faturamento eletrônico nem SPEI, como no México, para não destapar a sujeira da lavagem de dinheiro que tem lá. Sim? Pode ser. Sim, aqui em todo lugar, já todos os negócios assim. Outro dia fomos a uma padaria que já fazia tempo que queríamos ir, que é uma barraca, na verdade, na rua, né? É uma barraquinha que é muito bonita e a gente estava com vontade de ir. E fomos, mas sem dinheiro. Só estávamos com o cartão, mas praticamente certos de que iam aceitar. E sim, chegamos lá e aceitam cartão. Em todo lugar já aceitam cartão. Ou seja, é isso mesmo, é assim que é. Diz Mauro. Que crime supera o da indústria farmacêutica? Circulam trilhões, diz Mauro. E Alejandra Gomes faz um comentário aqui sobre o programa. Ela diz, entre um intervalo e outro hoje, está demorando mais do que o normal, diz Alejandra. Um abraço, Alejandra. Como assim? Sim, ou seja, entre um intervalo e outro, o azul. Sim, a vinheta está demorando? Sim, hoje demorou um pouquinho, é verdade, demorou. Na verdade, tentamos que não tenha, mas o nosso ideal seria que não houvesse esses cortes nenhum, ou seja, nada. Porque seria melhor se fôssemos de nota em nota, porque só que de repente esse corte está aí. Na verdade, quando há ou problemas técnicos, nós
ou quando de repente não conseguimos ter quer dizer, às vezes temos ordens diferentes, outras vezes iguais, então não há problema. Assim sabemos quando cada um entra. Às vezes não, porque como é transmissão e de repente não tem tantas notícias, hoje foi um dia difícil. Em relação às notícias, não tem muita informação, de verdade, então sim, desculpem. Aí, essa parte vai mais devagar, mas sim, a gente procura evitar, não gostamos que tenha cortes. Diz Leonardo Escudero, estou muito chateada porque meu pai, o programa Si, acabaram meus dados de internet e tive que mandar uma mensagem para colocar em mais 5 gigas, mas perdi metade do programa. O dia inteiro não reparei no quanto de internet tinha e só agora acabou, diz Leonardo. Ai, Leonardo. Leonardo, um grande abraço, muito obrigado por estar conectado e também um grande abraço para sua família. É isso. Diz Cebola, eu sim sou da 4ª ou 5ª idade, sim, saudações Cebola. Saudações, Cebola, olá. Saudações, diz aqui o mestre Yoshi. Ah, o mestre Yoshi, o que eu disse? O mestre Yoshi não, sim. Roshi. Ah, Roshi. Roshi. Ah, sim, eu adorava esse personagem. Bem, do pouco que eu vi, eu gosto desse personagem, sim. Bem grosseirão. As missões que ele dava para o Rama ou para o Roshi... Não. Rama não, José Mago. É igual ao treinador do Rama, né? Igualzinho, grosseiro, com as garotas. Saudações, mestre Shifu. Vi uma reportagem dizendo que mexicanos vivem mais, mas com menos qualidade de vida. Não me diga isso, mestre. Mestre Shifu, assim não? Saudações. Este diz, o mestre Roshi se parece com meu avô, diz se ele está fortão e seu avô é panteirista. Com este Shifu diz, tem que vender... Bem, quesadilhas, gorditas, você sabe, barraquinhas de rua. Hoje eu pensei, vi que aceita cartão com Mercado Pago. Agora eles aceitam cartão, sim, exato. Sim, exato. Olha só, que bom ponto. E claro, hoje em dia é muito comum não andar com dinheiro. Ou seja, não ter dinheiro em espécie. É muito comum. Então você tem que aceitar, né? Tem que procurar, até mesmo agora, esses senhores, estacionamentos públicos do governo de vários lugares, né? Que de repente tem estacionamento pago. Pois é, também aceitam cartão agora, né? Todo mundo. Aceitam cartão. Aqui diz, estou chegando aos 71, mas mentalmente me sinto com 30. É que eu sinto que, na verdade, a galera, tipo, vai ter algumas pessoas que se sentem velhinhas, mas a maioria do pessoal se sente igual quando tinha 20 e poucos anos, quando tem 30, só que com maturidade, sabedoria e experiência. Sim, ainda assim você comete erros, sabe? E mais achaques, né? Pode ser, mas a mente, sim, eu acho que se mantém, né? Ele diz... Fiquei com vontade de um xoxito, diz, milho com manteiga, tipo, isso é como o copinho daqui, né? Da polícia, sim, o copo de milho. Sim, olha, no domingo passado, essa foi nossa sobremesa, tipo, né, o milho. Fazia muito tempo que a gente não comprava um e aqui a gente fez em casa, ficou super gostoso, de verdade, ficou muito bom mesmo. Sim, diz Roblox, por isso os jovens não devem parar de se exercitar, precisamos nos mexer, correto? Saudações, diz, mas nos Estados Unidos a conta de energia elétrica aumenta e eu pago $600 por mês, é caro. É que também depende de onde você está, né? Porque se for caro, poxa, né? Talvez já não compense tanto, né? Teria que ver aí, né? Tipo, fazer as contas, né? Francisco Garcia diz que está nas pirâmides Detetive Bucano, onde agora aceitam cartão de crédito. Caramba, olha só, eu não sabia disso. Sim, diz aqui Roblox, e Sigur, que ainda aqui está cheio de adolescentes, acho que já não, bem, aqui diz Roblox. Saúde, saudações, diz Cebola. Está no transporte público da Cidade do México. Agora já se paga com cartão de débito, diz Cebola. Sai daqui, não dá para pagar com cartão de débito, mas você compra um cartão no Oxxo, aí você carrega e já não aceitam mais dinheiro. Não, já não. O que por um lado é super bom, né? Porque no final das contas os motoristas iam contando, iam cobrando uma confusão, sim. Antes era muita confusão, agora é só passar. Colocam uma placa grande dizendo que não aceitam dinheiro. Vi que houve um evento do 31 Minutos no México. E lotado, super lotado, não. O 31 Minutos já é mexicano, não mais chileno. Olha, aqui teve um museu itinerante do 31 Minutos, Marcela, e nós fomos ver. Não sei se você viu, se estava aqui no canal, mas mostramos imagens muito boas.
Por quê? Porque mostravam toda a história. Eles tinham todos os mobs, todos os fantoches. Esse sistema é muito legal. Muito obrigada. Roblox. Não, 10 assinaturas, desculpa, 10. Muito bom. Obrigada, diz Martim. Há vilarejos, setores que acabam desaparecendo por causa de economias pontuais. O caso do vilarejo abandonado por causa da produção de carvão, acontece o mesmo com o bilionário. O bilionário, não sei por que cortou o comentário. O comentário foi cortado. Sim, existem vilarejos em Durango. Outro dia vimos isso em um livro da escola. Um vilarejo em Durango onde ninguém queria ser esquecido, mas todos foram embora. Bem, isso é fantástico. Bem, na Espanha eu sigo um canal que se dedica a explorar esses vilarejos, né? De repente encontra um morador, entrevista e conversa com ele e diz: não sei se vocês já viram, vamos ver se alguém lembra o nome, pois, embora eu seja inscrito, faz tempo que não assisto. Sim, é muito bom. Sim, é legal, acho legal viver sozinho assim, mas aí eu penso, e se acontecer alguma coisa com você? Porque muitos deles, para sair, você tinha que descer a pé, né, da montanha. Montanha, pois o caminho já estava quebrado. Nem carro, não. Não, que o caminho cedeu, não tem mais caminho e você precisa seguir por uma trilha. Tinha uma senhora que morava com suas filhas em um vilarejo, e ela sozinha, assim, sozinha mesmo, e eu pensava, bom, se acontecer alguma coisa com as meninas, o que que ela vai fazer? Se acontecer alguma coisa com ela, quem vai ajudar ela? Ninguém. E as aventuras, isso mesmo. Na verdade, uma vez volto a isso. Eu estou inscrito, insisto. Só que, bem, aí a gente acaba se inscrevendo em muitos canais de repente, e depois não tem tempo para assistir e eles param de aparecer para você. Diz isso, porque sobre a matéria, se a obesidade tem memória, porque a magreza tem amnésia. Digo que sim, a amnésia, pois é fácil engordar um pouco e pronto, lá está você de novo. Muito boa essa descoberta, olha só, porque você já viu que sempre dizem, não, é o efeito sanfona, que não sei o quê, que você tem que se manter pelo menos 1 ano no seu peso para que estabilize e você fique ali, não sei o quê. Bom, eles falam que a memória dessas células pode durar até 10 anos. Ou seja, basicamente depois que você estiver no seu peso para se manter, tem que continuar com a disciplina, né? Não pode se descuidar. Porque em pouco tempo você está igual de novo. Exato. Sim. Diz Pixel, México e Chile são namorados desde nossa declaração de amor. Quando o México pediu ajuda para a independência, chegamos tarde, mas chegamos de longe. A festa que é mais importante. Chegaram na festa que é mais importante. Chegaram na festa. Na festa. E quando nos reunimos com os amigos, as amigas e todos fomos colegas de sala, parecemos adolescentes e todas temos 70, diz Tapatia. Sim. Exato, já imagino todos lá rígidos. Não sou rígida, só quase não me reúno mais com minhas amigas. Quando nos encontrávamos, lembrávamos de coisas engraçadas e dávamos risada. Saudações. Hoje falo com um amigo no WhatsApp. Estávamos conversando sobre trading, sobre como às vezes não seguimos nossas próprias regras, nos empolgamos e ficamos sem saber o que dizer. E me veio à mente uma vez em que eu dei um conselho. Naquela época, estávamos em um colégio de freiras. E a freira, essa Emma, se chama Madre Emma. Aham. Lembro que ele aprontou alguma travessura, é um amigo, né? E ele era meio arteiro, né? E então ela disse, chamou ele pelo nome, né? Ela disse, ok, fazer travessuras não é ruim. Ela falou, sempre pense bem. Ela disse para pensar 3 vezes antes de agir. E se mesmo assim você tiver coragem, então faça, mas pense bem. Mas digo, achei um conselho muito bom. Eu realmente fiquei surpreso porque eu era muito certinho, para falar a verdade. Tipo, eu não fazia nenhuma travessura. Quer dizer, eu era extremamente comportado. E a partir daí eu disse, ok, então, bom, essas travessuras, tipo, eu meio que já não fazia mais. Ok, Sim, não, pois é, não era muito travesso quando criança, para falar a verdade. Bem, pelo menos é o que eu acho, né? É o que eu me lembro, né? Bem, mas o conselho foi bom, de verdade. Tipo, ele disse, beleza, ok, você já decidiu o que vai fazer, que vai aprontar de novo. No mínimo. Então pensa bem, né? Tipo, pensa 3 vezes, né? Tipo, olha, eu te garanto, você já me falou as consequências, né? Ele diz, como você está, Robles? Vem. Bom, então, vamos. Vamos, pessoal. Eu ia dizer continua a sessão de filmes e séries, mas não, é amanhã.
É amanhã, pessoal. Bom, agora vamos ver alguma coisa. Amanhã eu saio. Algum filme eu acho, para poder ter algo para conversar amanhã. Não, e a do Mário. Eu vi a do Mário. Ah, Sim, já comentei sobre ela. Ah, já comentei sobre ela, né? já fiz isso, já fiz isso. Lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram. Lá enviamos a notificação dos amigos, mas também estamos no Facebook, Instagram e X. Aqui estamos. Obrigado por compartilhar e curtir. Amanhã estaremos aqui cedo transmitindo as notícias do mundo. Parece sábado. Sim, eu estava brava porque pensei que era sábado e não fiz nada. Já é domingo, praticamente segunda. Nem lembro que hoje é sexta. É sexta-feira, sim, é legal. MT, um abraço para toda a comunidade. Roble, um grande abraço para toda a comunidade. Fiquem bem. Então, nos vemos amanhã. Até logo.